house. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear up them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Não é fácil não, tem coisa demais. Minha esposa tá doida pra viajar, ir lá pra cá, assim, conhecer praia, tá? Dinheiro não, minha filha. Mas nós temos uma irmã que foi membro nossa lá em Ouro Preto, ela tá morando lá em Vitória. Sei. De repente chama ela, vamos lá pra casa da Neide lá, a gente Fica lá. vai na igreja lá, de lá a gente procura conhecer a praia e vem embora pra casa. Porque aí a gente vai de trem, né? Não vai ser tão Trem é pesado. barato, né? É barato. Trem tá quanto? Uns 45? Eu acho que é 47, acho que não falou comigo, acho que 47. Trem de não é barato. É, 8 horas de trem? 8 horas. Não, 8 horas não, hein? Não dá 8 horas não, dá mais. Dá umas 12. Dá umas 12 horas. Trem mais Eu lento. lembro que a gente foi pra Colatina, na época a gente foi pra Colatina, muitos anos atrás. Trem também. De trem, deu umas 11 horas que deu Colatina. Foi de 8 dia, horas né? não. De dia é melhor, né? Sai 7 horas, né? Da manhã? O ônibus. Ó, Trem? O trem. O trem sai 7, chega lá 7. Top demais a viagem de trem, menino. Não, as paisagens devem ser. É, não, bacana. Eu gostei. Então vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre geografia bíblica. A gente está na geografia humana, né? A gente já até abordou aqui na aula passada, né? A última que a gente teve. Aí a gente abordou essa questão da criação, né? Dos filhos, assim, a constituição da família. Né? Então a gente já abordou essa questão, a gente até falou alguma coisa que teve até que desligar ali para a gente abordar algum assunto. Mas aí nós vamos continuar dentro dessa temática, né, sobre geografia humana. Lembrando que quando está falando de geografia humana, ele vai abordar todas as áreas do ser humano, seja ela no lado social, cultural. Então a gente vai abordar esse lado também aqui, concernente à sociedade dos tempos bíblicos, vamos colocar assim, né? Não só o que era costume do povo bíblico, mas sim do povo da região ali do Oriente Antigo, né, do Oriente Antigo, abordar também os costumes que eles tiraram da Mesopotâmia. Então, todas as terras onde esse povo da Bíblia habitou, eles tiveram uma influência cultural, tá? Então, a gente precisa frisar isso também, que essa influência cultural, às vezes ela vai debater alguma coisa que você vai pensar assim, não, mas por que isso está na Bíblia se Deus não aprova isso, né? Então, vamos só para fechar esse parênteses aqui, por exemplo, a questão da poligamia. Quando a gente for falar de casamento aqui, né? Nós sabemos que o projeto de Deus é monogâmico, né? Ou seja, é um homem e uma mulher. Só que você encontra na Bíblia textos sobre poligamia. Ah, mas Deus permitiu. Não. Entre Deus querer e permitir, porque que a gente tem que entender? Que a Bíblia, ela é formada, a história dela é dirigida por um Deus perfeito, mas os seus personagens não são perfeitos. Eles não são 100% obedientes aos mandamentos de Deus, aos projetos de Deus. Então o projeto de Deus para a família em si é um projeto constituído de homem e mulher, né? Então aqui no conceito que a gente já viu lá, deixará o homem o seu pai, deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne, unirá a sua mulher. Então o projeto original de Deus é monogâmico, é um homem e uma mulher. Aí a gente vai para alguns personagens bíblicos, a gente encontra um camarada poligâmico, por exemplo, o mais falado de todos, Salomão. Aí, mas como entender isso? Por que Deus permitiu? Aí que está a questão.
é uma permissão, mas não é uma aceitação. Tá? Então aí Deus vai criar algumas regras dentro desse conceito cultural, que é um conceito cultural do momento. Então Deus vai criar algumas regras para poder pôr um freio nessa normativa cultural que aquele personagem, que é alguém que está servindo o eterno, então Deus elabora uma lei, Deus elabora um parágrafo dentro daquele conceito para mostrar as mazelas daquela atitude, daquela ação. E nós vemos que tudo aquilo que foi referente a uma poligamia de personagens bíblicos, a gente viu que teve desastres. Houve coisas que não agradou a Deus e até levou a mortes. Aí a gente vai ver o caso de Davi, a gente vai ver o primeiro lá, o Lameque, a questão do Lameque e suas mulheres. Então, tudo envolvendo tragédias. Então a gente já vê que está fora do padrão, por quê? Porque está fora do projeto, do padrão original de Deus. Então o homem vai por esse caminho, pelo desejo do seu coração, se frustra, arruma problema, e Deus precisa então criar algumas cláusulas, algumas coisas. E aí, só que quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente não tem mais isso lá. A gente não tem mais essa aceitação lá. Aí já vê algo já mais regrado, a gente vê Jesus trabalhando todas essas questões. Então você não encontra mais essa ação poligâmica ali. Aí a gente já encontra o lado da ofensa, o lado da quebra do mandamento, a prostituição, a fornicação, o adultério. Então aí a gente já vê o quê? Que aquilo já foi limpo. Então o cativeiro babilônico, ele vai, após o cativeiro babilônico, a gente já vê que esse tipo de cultura já foi o quê? Peneirada. Então a gente já vê no período de Cristo algo já mais trabalhado. A questão foi trabalhada, né? E aí a gente, por isso que no Novo Testamento a gente não vai encontrar esse tipo de coisa, mas sim as regras, as normas, igual eu citei aqui, adultério, fornicação, prostituição e por aí vai, tá? Então a gente vai prosseguir aí o nosso assunto aí, né? Então nós vemos, quando o jovem Jacó foi procurar seu tio Labão em Harã, a fim de encontrar trabalho e uma esposa, né? Só que vai acontecer um fator, né? Então Labão, a reconhecê-lo como membro de sua família, exclamou: é meu osso e minha carne. Então esse costume de ter um parente, a gente vai ver lá, né? Que Abraão, ele vai falar isso com Ló, né? Irmãos somos, né? Para que os nossos pastores não ficam brigando porque irmãos somos? Por quê? Porque o lado afetivo, o lado familiar, ele era tão restrito, tão assim, conciso, vamos colocar assim, era tão conciso, tão uniforme, que os parentes, tanto sobrinhos como os tios, eram considerados às vezes como irmãos, os sobrinhos já consideravam os seus tios como pais, e aí a gente vê essa afinidade familiar, que hoje, infelizmente, a nossa sociedade não consegue mais manter esse padrão, né, devido ao avanço de muitas coisas, né, a corrupção, tanto sociológica, cultural, na nossa sociedade, ela está defasada concernente à afetividade familiar. Então a gente vê a grande dificuldade que a nossa sociedade tem para manter uma família unida, uma família estruturada, né? Quais as famílias que não estão desestruturadas, né? Infelizmente, até no meio cristão, muitas famílias estão desestruturadas, né? Desmazeladas. A família praticamente quase que já não existe como aquele conceito familiar de uma união entre os seus membros. A gente vê essa separação familiar, infelizmente, nos dias de hoje, até no meio religioso. Do cristianismo, acho que é o que mais acontece. Infelizmente, está tomando esse caminho. O cristianismo está cada dia maior, né? cada dia maior, né? Aí vem aquela questão, aí a gente precisa, às vezes, entender o que o texto está dizendo, para a gente, às vezes, não achar que nós erramos lá no passado por causa dos nossos filhos, por causa da nossa esposa, do nosso marido. Então a gente precisa entender certas passagens, tomar cuidado com conhecer o texto no lado literal. O texto, ele pode ser considerado um texto literal, pode ser, mas tem que tomar cuidado quando o texto ele é literalizado numa linha de pensamento que te leva à frustração. Por exemplo, vamos colocar aqui, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando cresça não se desviará dele. Aí a gente encontra os nossos filhos fora da presença de Deus. E aí, aquele texto ali, então ele mentiu? Aquele texto ali nos deu uma segurança que os nossos filhos não vão nos desviar? Não, nós interpretamos mal, porque tem uma palavra lá, até. Esta palavra, até que ele cresça. Ou seja, você vai educar, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Você vai educar, vai ensinar, mas quando ele chegar à maturidade
de escolher, ele vai optar por te seguir no caminho dessa fé que você tem ou não, de servir o seu Deus ou não. É uma escolha pessoal dele. Olhando para o lado dele. Então, mas a Bíblia não diz que eu vou ensinar o meu filho aqui, porque quando crescer, não. Lá não está escrito que ele não vai se desviar. Até quando cresça, não se desviará. Porque até quando ele crescer, antes dele crescer, você está levando ele. Mas até quando? Mas quando ele crescer, pode se preparar. Pode cortar, largar as rédeas. Já mostrou lado A, lado B. Ele vai escolher agora. Se ele optar por aquilo que ele aprendeu de criancinha, graças a Deus. Se não, infelizmente, é orar, dar conselhos, às vezes chorar, lamentar, mas, entendeu? Então, há uma interpretação errada, literalizar o texto sem entender ele direito, a gente se frustra. Puxa vida, onde foi que eu errei com meu filho? A vida toda ele veio para a igreja. Então, gente, o texto já está deixando bem claro. Vai chegar o momento da escolha própria dele. E isso acontece conosco. Somos adultos na presença de Deus, né? Tem momentos da nossa vida que a gente titubeia mesmo, a gente titubeia. Não vou aguentar. Já vi que, eu acho que até aqui eu consegui. Daqui para lá, não sei, talvez eu não consiga. Entendeu? Então, isso acontece. E a gente precisa entender esse balancear psicológico em que nós passamos, os problemas, as eventualidades que vão ocorrer na nossa vida, para a gente manter. Então aqui com a questão de Jacó, não foi diferente, porque a intenção dele era uma esposa, um trabalho, uma esposa. Mas aquele que será enganado, a gente conhece a história, Labão vai enganar ele. Né? Ele vai querer Raquel, casar com Raquel, só que como a lei do momento, a cultura era, as mais novas não poderiam se casar primeiro, tinha que casar primeiro as mais velhas. Então Labão, dentro dessa cultura, ele sabendo dessa cultura, ele omite esse lado cultural para Jacó, e o que ele vai fazer? Ele então promete dar Raquel a casamento, sabendo que não podia. Ele trabalha 7 anos por causa dela. No dia da consumação, o que ele faz? Ele, não sei se ele vai embriagar Jacó, que no afã lá da festa, ele durante o momento da núpcia, da consumação do casamento, na tenda, né, já penumbra da noite, com certeza ele estava mamado, né? Para não conhecer, né, o cheiro da mulher, que ele, né, conversou anos, 7 anos conversando, né? Estando ao lado, perto, a voz. Então muita coisa poderia ter se indicado para ele de que ele estava caindo numa cilada. Mas então ele estava mamado, com certeza. Isso aí não tem como escapar do cara ficar com uma mulher durante a noite, quando acorda, ué, que é isso? Ué, achei que é meio complicado. Então por aí a gente já, né, precisa entender tudo para ver o que aconteceu. Aí ele é enganado, e aí ele depois, não, você me enganou. É aí que ele vai explicar a cultura do momento, do lugar que ele estava no deserto, né? Aí ele explica a cultura. Não, aqui na nossa cultura não pode casar mais. Mas e agora o que eu faço? Não, então você trabalha mais 7 anos, e aí eu te dou ela por mulher. Aí deu o que deu. E nisso, aí tá, né? A gente falou aqui da poligamia. Mas tá vendo 2 mulheres, mas nisso, olha o problema que vai gerar depois. O conflito familiar. Uma querendo ter filho, Raquel não pode ter, tem meus problemas de Sara, não pode ter, e aquele conflito, aí entra aquele conflito, e aí, diante de demandas, parece que o cara vira um objeto de leilão. Não, eu vou pagar, você me paga com isso, você fica com ele, vai ter filho. Você viu o problemada que dá essa questão toda? Por mais que Deus deu uma promessa para Abraão fazer dele uma grande nação, e foi no meio de todo esse conflito, de toda essa perturbação humana, que Deus ele vai cumprir a promessa dele, no meio de toda essa problemada toda aqui. Então por que Deus permitiu? Deus permitiu, mas Deus não quis. Foi o ato da ação humana, porque tudo, né, a gente vê lá o caso de Sara, vai começar lá com Sara lá, no projeto era com ela e com Abraão. O que ela faz? A gente está demorando, já não acredita, ainda não tem fé para acreditar que poderia acontecer um milagre. Toma e Agar e vai cumprir a promessa. Aí dá aquele problema todo que a gente conhece, a divisão que até hoje existe entre israelitas e ismaelitas, né? Os descendentes, colocando assim. Então todas essas ações poligâmicas trouxeram problemas na sociedade do povo bíblico. E aí Deus foi peneirando aí tudo aí, colocando algumas regras, alguns mandamentos, e aí vai acontecendo, né? Então aí Labão, ao reconhecê-lo como membro, aí te chama, né? Eu expliquei aqui. Este símbolo tão típico do estilo bíblico era muito usado pelo povo do livro e correspondia à realidade. A realidade de chamar
alguém da família, de irmão, de pai, de mãe, era algo muito Isso que eu ia falar bonito. agora, comparado, isso tem aquela... Lá em Daniel, né, onde que fala que Belsazar era filho de Nabucodonosor, só que na verdade Era é neto dele. Isso, aí eu É. estava vendo as traduções, uma fala filho e a outra vai trazer Era como neto, neto. é. Aí tem um cara, eu fui procurar saber, né, Uhum. tinha um cara explicando que isso era a cultura A do cultura, momento isso. lá, que tinha dessa de tratar como filho ou como neto, então isso depende de tradutor, né? Uhum, é isso aí. Então é uma das questões que a gente precisa. Por isso é importante buscar o contexto cultural do momento para entender o texto, porque senão a gente vai levando tudo no literal sem procurar o contexto cultural, e aí a gente fica com aquilo na cabeça e aquilo acabou, e a hora que alguém chegar e falar, não é, porque está escrito lá, eu já li, eu cansei de ler, eu vou te mostrar lá que é, mas no nosso lado cultural tem esse impasse, dá esse choque, né, de informação. Isso, que era o costume de tratar as pessoas, tipo assim, o pai, o avô, tratava todo mundo como pai, uma pessoa mais velha, era tipo um sinal de respeito, né? Isso aí. Né? Então, hoje alguns interior tem isso, né? De tratar as pessoas como pai, o pessoal... Tem. Nossa, Às vezes até vizinhos mais próximos, isso, né? Com pai, respeito isso. já. Né? Tem tudo isso, né? Tomar bênção na pessoa que não tem nada, nenhum laço sanguíneo com você, mas bem assim, né? Respeito, uma cultura de respeito, né? A nossa sociedade, ela infelizmente, ela está desencadeando para isso aí se perder mesmo, e só Jesus na causa, né? Os membros da família sentiam-se realmente como sendo da mesma carne e sangue, e ter o mesmo sangue significava ter a mesma alma. A legislação tomara este princípio como base, desenvolvendo-se a partir dele. A lei multiplicara também suas ordens a fim de manter a permanência, a pureza e a autoridade da família. Então, um dos conceitos de manter essa unidade, essa união familiar, era também para manter o próprio legado, vamos colocar assim, genealógico, né? A árvore genealógica da família em si. Então, para não se perder então, qual que é o conceito que a gente muito vê na Bíblia? Isso aí até no Novo Testamento a gente vai encontrar isso. É o Deus de quem? Deus de Isaac. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Só que você vai encontrar isso falando por vários personagens, né? É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas o personagem ali está N anos depois dos patriarcas, usando essa terminologia. Por quê? Porque é concernente a ser desta linhagem, a vir desta árvore genealógica, a manter este nome, a manter o lado patriarcal da própria família em si, né? Então no deserto a gente vai ver essa questão lá, igual eu citei, né, sobre as filhas de Zelofiado. Ele não tem filho, ele vai ter só filhos e mulheres. Então aquela problemática que teria acontecido era de que o nome dele seria apagado, porque quem tinha que levar o nome da família era o homem, o primogênito. E aí ele tem filhas. E aí através de uma demanda, elas vão diante de Moisés e falam, nosso pai morreu no seu pecado, não deixou filhos, e como é que vai ficar a nossa situação? Nosso pai vai ficar sem terra, nós vamos ficar sem terra, o nome do nosso pai vai ser extinto. E aí Moisés vai consultar o Senhor o que fazer, Deus fala, elas falaram bem. Então o que permitiu? Qual foi a cláusula que Deus permitiu dentro desse conceito familiar? Não, coloca um parágrafo aí que elas podem casar com um homem de outra tribo, mas a terra vai permanecer na casa do pai delas. Aí, claro que o primeiro filho que herdasse, ele seria dono, herdeiro de ambas as casas, tá? Então a gente vê, como que a gente vê isso? Alguém pode questionar assim, a gente fala sobre 12 tribos de Israel, tá? Mas quando você vai caçar 12 filhos de Israel, Israel fala referente a Jacó. Jacó não teve 12 filhos, ele teve 11. Mas, e aí? Como é que fica? Como é que resolve essa questão de 12 filhos de Israel? 12 tribos. Os 2 filhos de José, né? Manassés e Efraim. Então esses 2 filhos de José, eles vão resolver essa problemática. Então tem muitas pessoas que não entendem isso. Fica questionando, mas só teve 11, cadê o outro? Aí tá lá, o outro tá lá nas 2 tribos que vão ser divididas. Então as 2, concernente à casa de José, né, vão formar uma tribo, aí 12 tribos. Resolveu a problemática, tá lá. Então 12 tribos de Israel, aí na dispersão, né, ou seja, na classificação ou na posse, na distribuição das terras, a gente vai encontrar essas 2 casas de José
ali, né? Concernente ali a fazer a somatória de 12, né? Então isso aí é muito interessante. Aí, né? Algumas das importantes cerimônias exigidas na lei tinham uma forte caráter familiar. A Páscoa, eu abordei isso aqui também, né? Por exemplo, tinha de ser celebrada em família. O elo religioso familiar era tão vigoroso que nos evangelhos e no livro de Atos vemos que os pais que aceitavam os ensinamentos de Cristo levavam com eles a família inteira. Então a gente vê sempre a família reunida. Então o laço familiar, o afeto, porque a família é um projeto de Deus, a base de Deus é a família. É por isso que infelizmente a nossa sociedade moderna, o pós-modernismo, ele vem com esse lado, tentando desestruturar esse projeto inicial de Deus, a família composta de um pai, de uma mãe, de suas pródigas. Não, hoje você tem 2 pais, 2 mães, 3 pais. E só Jesus na causa, né? Mas é algo fora do projeto de Deus. É uma cultura que está, vamos dizer assim, uma cultura que está, infelizmente, tentando apagar esse conceito divino de família, né? E aí, infelizmente, aí a gente tem até que tomar cuidado quando a gente vai estar em algum ambiente público, de como se expressar para achar que você não está sendo ali uma pessoa que está praticando, como é que se diz? Um preconceito. Você está agindo de forma preconceituosa. Mas quando a gente está mexendo com o lado religioso, ficou complicado isso. Então a nossa sociedade está corrompida, né? Mas o projeto de Deus é esse aqui, é homem, mulher e pródigo, né? Macho e fêmea, exatamente. Então o casamento. Nessa questão do casamento, a gente já abordou algumas coisas. Então os israelitas, eles primavam muito pela questão da solidez do casamento. E aí a gente já falou aqui da questão se o casamento que Deus, ele é o quê? Ele é monogâmico, ele não é poligâmico, né? A poligamia é um erro da sociedade cultural, mas não é um erro do projeto de Deus, né? Então Deus permitiu, porque o ser humano ele cumpre o seu papel no seu livre-arbítrio, né? Aquilo que a gente sempre ressaltou aqui, é o mal dentro de nós, tem o bem e o mal dentro de nós, a gente vai escolher lá o que é que a gente quer fazer com aquilo que Deus colocou diante de nós, né? Então os israelitas, no Antigo Testamento, nem sempre alcançavam o ideal traço pelo Senhor. A monogamia, por exemplo, não era encarada com seriedade. Por que não? Porque a gente viu lá a questão, citei aqui Davi, Salomão, Lameque e muitos outros vão cometer esse erro. Então isso vai ser trabalhado. E aí nós vemos lá, alguém pode dizer, mas Deus permitiu que Salomão subir no reino? Permitiu. E o próprio Deus vai dar testemunho de que ele era o escolhido dele, né? Deus vai permitir, mas Deus não vai coadunar, Deus não vai concordar com as atitudes de Salomão. Tanto é que se você ler no livro de Vaikra, de Deuteronômio, você vai encontrar lá um mandamento, uma mitzvah para o casamento do rei. Então o rei, quando ele arrumasse outras mulheres, tem toda uma regra que ele tinha que seguir. Tá? E muitos dos casamentos realizados pelos reis de Israel eram casamentos políticos. Era a questão de, principalmente, Salomão. Isso que eu ia falar. Né? Quando Deus vai falar assim que o reinado dele teria que ser um reinado de paz, Salomão ele não entendeu esse projeto de paz de Deus. Então o que ele fez? Ele passou a fazer casamentos políticos. Então essas concubinas, essas mulheres que ele arrumou, trouxe um grande problema para o seu reinado. Trouxe paz em período, trouxe um paz. Mas foi justamente esses casamentos dentro dessa poligamia que fez com que Salomão viesse a transgredir o mandamento de Deus, cair na idolatria, cair na prostituição. Então ele cometeu todos esses pecados. Então quando nós vamos ler Eclesiastes, Provérbios, a gente vê ali Salomão refletindo a vida em todos os seus âmagos, tá? Seja na juventude, seja na velhice. Então ele está refletindo a vida porque ele passou por tudo isso, né? E a gente vê lá ele dando conselhos em Provérbios para fugir da mulher estranha, dessa mulher alheia, né? Tomar cuidado com ela, fugir da aparência das mulheres. Então ele fala de todas essas questões, por quê? Porque ele caiu nesses erros, ele viu que isso custou para ele muita coisa na vida, no reinado e até na sua comunhão com o próprio Eterno. Isso pesou muito nele. Lá no final da vida é que ele vai refletir que o fim de todo homem é temer o Senhor e guardar os seus mandamentos.
né? Então aí ele já refletiu tudo. Então aí a gente vê que ele se arrependeu de todo esse ato que ele vai cometer aí, né? Haja vista que homens piedosos como Abraão, Jacó e Davi eram polígamos. Eu já expliquei a questão. O que dizer de Salomão? O mais sábio dos homens tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Olha, 1000 de uma vez, né? A poligamia, entretanto, não era sinônimo de devassidão. Por quê? Por causa dos casamentos políticos, né? Tinha mulher que nunca nem viu, né? Exatamente, o desamparo das mulheres até por questão de seus próprios maridos, né? Então aquele desamparo fazia com que aquele própria pessoa amparasse para dar um lar ou dar um amparo para aquela pessoa que perdeu o reinado. Então a mulher tem que vir. E principalmente as mulheres, quando os reinados eram tomados, eram conquistados, para ganhar a afeição do povo e às vezes o comando do povo, ele fazia esse casamento político. Por quê? Porque ele sabia que o povo estaria ligado ao trono ainda pela rainha. Então ele, tanto tendo a rainha do lado dele, ele tem o povo daquela nação conquistada do lado dele. Então tudo isso era uma questão política e social para manter o reinado também firme, né? Com o exílio babilônico, no entanto, os israelitas foram curados da poligamia. Então esses exílios babilônicos e assírios, eles serviram para essa peneirada de Deus, tirar isso do meio do povo, tá? Tirar isso do meio do povo. Então a gente não vê, a gente vai ao texto bíblico, mas a gente não vê essas questões sendo trabalhadas lá. Por que não? Porque com certeza aquela sociedade ali já estava perdendo essa mentalidade, né? Eles estão fora agora de um contexto que eles viviam, estão em outro contexto. A preocupação deles agora não é um contexto que eles estão numa liberdade, vamos colocar assim, né? Uma liberdade total de fazer o que quer, mas agora existem leis, regras. Eles estão mais preocupados com as regras para sobreviver dentro do cativeiro do que para sair dela, né? Sabendo que Deus depois ia tirar eles. E aí Deus peneira, é aquilo que eu disse lá. Agora a gente já vai ver Deus trabalhando a questão dentro da questão casamento, adultério, prostituição, fornicação e sucessivamente, né? Foram curados. No Novo Testamento não encontramos nenhum caso de poligamia. O Senhor Jesus exaltou novamente o ideal monogâmico e condenou com energia qualquer casamento fora desse padrão, né? O homem pode largar, porque havia um conceito nas escolas rabínicas, quando os discípulos vão questionar, quando os perushim vão questionar se o homem podia deixar a sua mulher por qualquer motivo, né? Aí Jesus vai dizer assim, olha, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações, né? Aí muitos pegam o texto de Mateus 19:9 para atribuir que Deus ele está concordando com o divórcio, ele está aceitando o divórcio. Haja vista que a gente vai para o livro de Malaquias, lá está dizendo, eu, Senhor, aborreço o divórcio. Ele aborrece, ele não aceita, ele abomina essa coisa. E aí a gente vê um texto no Novo Testamento, né, onde as pessoas pegam aquele texto e dizem, não, tá vendo, ele está concordando, ele não está concordando. A coisa está acontecendo, ele não concorda, mas ele está permitindo aquilo ocorrer. Só que a gente precisa entender. Aí o que Jesus fala? Só, no princípio não foi assim. Ou seja, Jesus está apontando para o projeto inicial de Deus na questão casamento. Tá? Sem essa ruptura. Era algo que até o Rabino Shaul, né, o apóstolo Paulo, ele vai tratar dessa questão lá em 1 Coríntios capítulo de número 7. Ele trata isso lá com para corrigir alguns erros dentro da igreja de Corinto, onde ele vai mostrar lá que a fidelidade era um processo que mantinha duradouro um casamento. E quando essa fidelidade ela faltava por alguma parte, ele, né, parece até, tipo assim, as pessoas aceitam certos textos, mas não aceitam outros. E lá ele vai ser taxativo em dizer, ou que se reconcilia ou que fique sem casar. Está no texto, e aí, como é que eu faço? Só que a gente tem que entender todo conceito cultural, todo conceito que ele está falando, para quem que ele está falando. Aí quando eles vão perguntar para Jesus por qualquer motivo, por quê? Porque dentro de alguns conceitos rabínicos daquele período, se uma mulher deixasse, por exemplo, o arroz queimar, o cara podia mandar ela embora. Se ele, né, na questão, quando a gente vai para Deuteronômio, acho que capítulo 14, 24, não sei, que vai tratar dessa questão de divórcio, casamento,
Lá quando ele fala que se o homem encontrasse alguma coisa feia, ele poderia mandar a mulher embora, só que a palavra no original ele não é de pessoa feia, é algo que leva num sentido de ela não era pura, ou seja, ela não se guardou para o casamento, ou seja, ela cometeu um adultério, uma prostituição, ela teve relação sexual antes do casamento, e aí quando o cara casou, dentro daquele parácio da cultura daquele local ali, né, então diz que Deus vai peneirar isso, o cara podia mandar ela embora. Então quando lá está falando que achar coisa feia, não era coisa feia de não gostei de você não, eu não sabia que você tinha essa mancha, essa verruga nas costas, não gostei dessa verruga, não era isso. É porque ela havia se corrompido, ela não estava pura, ele se casou com ela e ele foi enganado, então tinha isso. Então quando Jesus vai falar em Mateus 19 sobre essa questão, aí ali a gente precisa entender o que a cultura diz. Ali era um gueto. O que era o gueto? Não faça repudiar, era o gueto. O que era o gueto? Era uma carta que era concedida no noivado, não era dentro do casamento. Então, quando fala de repúdio, ele está falando dentro do noivado, não dentro da consumação do casamento. Então, quando você era noivo, era praticamente... Lembra lá quando a Bíblia diz lá, que quando José descobre que Maria está grávida, ele queria deixá-la secretamente porque não queria infamar? Então, aquele deixar lá, era porque ele tinha esse contrato de casamento, tá? Os dois tinham esse contrato, como ele não consumou com ela, ele poderia dar para ela esse gueto, dar para ela essa carta de repúdio, falar, ó, pode ir embora, eu não vou consumar o casamento, você pode ir embora e seja livre. Então era antes do casamento, era no noivado. E aí pegam o texto fora da cultura em Mateus 19, e aí arruma essa bagunça toda. Mas lá está escrito por causa de prostituição. Mas a gente tem que entender o que o texto está dizendo. Por exemplo, a palavra lá de repudiar, eu estava lendo aqui no dicionário grego aqui, dessa palavra-chave, a palavra que ele vai usar ali, olha que interessante. Lá está assim, ó, apoliou. Apoliou tem o sentido de soltar, colocar em liberdade e de perdoar. E de perdoar. Ou seja, quando Jesus falou, no princípio foi assim, qual que é o princípio para resolver uma demanda? O perdão. Por isso que Jesus usou a questão, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu Moisés dar esta carta, esse gueto, por causa da dureza do coração. O que era a dureza do coração? Era a falta do perdão. E a própria palavra usada em repudiar, que é polio, significa isso. Colocar em liberdade e perdoar. Ou seja, Jesus estava dizendo que o perdão era melhor do que uma dissolução daquele noivamento, daquele noivado que poderia consumar um casamento e ter uma família inicial. Aí entendeu o texto, né? Aí é que está a questão. Aí a gente não quer, as pessoas não querem entender o texto, aí vão pegar. Vou pegar o texto todo, né? Dentro do contexto, eu vou explicar dentro do contexto, assim, vou explicar dentro do contexto, né? Para a gente entender. Entender melhor. Porque não parou por aí o texto, né? Então no 19:9, aí ele vai dizer assim, ó. Mateus 19:9 é esse mesmo. Mateus 19:9. Cadê aqui, ó? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, essa palavra prostituição aqui também, não é concernente a só a questão ali, igual eu expliquei, não era um casamento já consumado, ela estava num ato para lá na frente consumar o casamento, né? Depois a gente vai entrar nessa questão, ó. E casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Peraí, então ele está dizendo aqui que ambos vão cometer o adultério. Tanto o que está largando, quanto o que está casando com a que se largou. E aí? O texto está dizendo isso aqui, ó. Está colocando um ato de adultério. Só que a palavra aqui, a palavra que ele vai usar aqui para prostituição aqui dentro do grego aqui, a palavra que ele vai utilizar aqui... É diferente? É a palavra... Não é que é diferente. Ela tem outras nuances. Deixa eu ver o número aqui. Deixa eu ver. 40. Deixa eu pôr o óculos. Agora tem que ter o auxiliar, senão não vai não. Você ia falar, cadê o óculos? Cadê o óculos? 4202. 4202 eu marquei aqui. 4202. Aqui, ó.
4202, ó, porneia, prostituição, ó, incluindo adultério, incesto, no sentido figurado, idolatria e prostituição. Então não era simplesmente só por ato de fornicação. Então aqui, por que está colocando isso? Porque quando a gente vê fornicação, quando você põe adultério, o adultério está relacionado a um casamento consumado. Dentro, duas pessoas que já consumaram o casamento, certo? Então o adultério ele acontece dentro de um casamento já consolidado, consumado. Aqui não, o texto aqui no grego está colocando naquilo que eu expliquei, dentro de um noivado que ainda não consumou. Incesto. Incesto, como se comete o incesto? Quando há parentes próximos. Incesto é, por exemplo, o caso de Ló com as suas filhas. Aquilo foi um incesto. Né? Então, parentes próximos. O pai ficou com a filha ficou com o pai, sei lá. As filhas ficaram com o pai lá para manter a linha, a família, a genealogia, né? Mas e aí? Então está dentro desse conceito, entendeu? Então agora, quando pega no português, você pega no português, dá a entender que era num casamento já formalizado. Não. Não é. Hoje em dia... Esse trem é polêmico, viu? Esse trem é polêmico. Não tem jeito, né? Hoje em dia, a nossa Constituição, ela tipo assim, vou pôr a Constituição, ou a jurisprudência do nosso país, ela tem observado que o número de pessoas que moram juntas sem um casamento formal está crescendo. O que foi que a nossa o nosso lado jurídico enxergou dentro disso? Uma problemática de uma falta de formalidade num casamento. Essas pessoas moram juntas e elas não querem fazer algo dentro da sociedade, lá no cartório, vamos colocar assim, ela não quer consumar dentro de um cartório este casamento. Tornar-se público. Isso, a palavra é essa, tornar pública essa união. Aí o que a nossa Constituição fez? União estável. União estável. Criou a união estável. Dentro dessa união estável, você sendo maior de idade, você já mora com a pessoa, mas você não quer ir lá no cartório, fazer aquela demanda toda para ter um documento de casamento, você pega um contrato, ambos assinam um contrato, os dois vão assinar um contrato, vocês vão lá no cartório, só registra aquele contrato, né? Reconhecer firma, né? Você só registra o contrato, tira uma cópia ali autenticada, leva lá e pronto, tá de boa. Mas não houve uma formalidade. Por quê? Porque pessoas vivendo juntas, aí o brasileiro está engolindo aquele negócio. Juntado com fé, casado é. Então a união estável, ela fez isso. O que ela está fazendo? Ela está quebrando o princípio. É a realidade. Se for, nós estamos aqui estudando Bíblia, né? Falando de Bíblia, o conceito de casamento dentro da Bíblia. Então essa questão de união estável é um perigo. Porque ela tá quebrando esse princípio de formalidade. Nós vamos ter uma sociedade desenfreada, sem um compromisso. Então, eu assino um documento com você aqui, aí entra até as causas lá, se vai ser de bens partilhados ou não. Tem lá uns nomes lá, técnicos que eles usam lá, não li tudo não. Tem um nome técnico que eles vão utilizar lá, se vai compartilhar o bem ou não, se o que é seu, o que é meu. A hora que acabar aqui, que você quiser ir embora, você vai. A gente não precisa no cartório mexer com divórcio. Mas não houve casamento, mexer com divórcio como? Então o que acontece? O que vai acontecer também dentro dessa nuance aí? Uma pessoa, por exemplo, houve-se um casamento, rompeu-se o casamento, um quer o divórcio, o outro não quer. Você não é obrigado a assinar o divórcio porque o outro quer. Entendeu? Não, você parte para a união estável. Aí você vai na união estável, mesmo que o seu cônjuge não te dê a carta de divórcio, você vai na união estável, faz todo esse processo aqui e casa com a pessoa. Aí o que você está criando dentro disso aí? Um problema que você está criando aí, você está casado com duas pessoas. A poligamia. A poligamia. Está entrando dentro desse conceito. Tá vendo como é que... E aí também isso mostra aquele lado de concubinato. O concubinato, ele entra também dentro dessa visão. É um concubinato. Eu vou poder ter quantas mulheres, quantos maridos eu quiser.
Porque eu não preciso mais daquela formalidade toda de ir no juiz. Eu pego o contrato que eu baixo na internet, preencho, levo lá, registro e pronto, está tudo resolvido. E aí? Como é que fica isso aí agora diante de Deus? Como é que a nossa sociedade vai ficar agora? Uma sociedade... bagunçada. Sabe aonde que a união estável ela pode resolver uma demanda, talvez? Onde duas pessoas já estão juntas há muito tempo, solteiras. Elas não têm uma condição financeira para casar. Ela vai lá e formaliza aquilo lá na união estável. Para o solteiro, pode até abrir para ele uma cláusula que mantém eles dentro, porque eles têm um documento registrado em cartório, mas não jurídico. Lá na frente eles podem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso juridicamente. Entendeu? Entendi. Agora, fora desse conceito, para alguém que já teve um casamento, aí entra dentro dessa problemática. Então, a nossa sociedade, ela está se perdendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com inovações, até de leis, de cláusulas que vão entrando dentro da nossa lei, que às vezes vão nos empurrar para aquilo que é antibíblico. Tá? Então, para quem não está preocupado com a palavra de Deus, com Bíblia, com normas da Bíblia, com leis da Bíblia, com o que Deus estipulou biblicamente, para quem não está preocupado, pouco custo, Alexandre. Agora, para quem está dentro do contexto bíblico, eu sirvo a Deus, eu creio na Bíblia como palavra de Deus, mas faço essa prática, e aí? Como é que fica? Isso aí vai dar para falar, irmão. Eu estou até vendo. Vou ouvir até. Vocês vão ver de pegar. Vai. Vamos fazer o que? Está na Bíblia, né? A Bíblia está aí para mostrar para a gente o que é e o que não é. Então, recebe quem... não acabei de ler o contexto aqui, não? Não, eu estou esperando, hein? Vamos acabar de ler o contexto. Mateus 19:9. Só para a gente explicar aqui o que foi que Jesus, ele vai falar. Como é que ele vai dar uma orientação, porque depois os discípulos vão fazer uma pergunta, assim, para Jesus concernente a isso. Não, um problema, tem uma coisa não vai. Cadê? Tá aqui. Então vamos lá. Beleza. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Não. Já que essa aí é a condição, se fosse favorável, diz, opa, tô de boa, vou casar e vou. Vamos abrir um cartório aqui, vamos casar todo mundo. Não, eles acharam aquilo difícil de cumprir. Porque é dentro desse conceito cultural que eu acabei de falar com você. Então, para quem estava dentro de um relacionamento para querer consumar esse relacionamento, para romper não ia ser muito plausível, não. Né? Então, eles viram aqui uma grande dificuldade para cumprir isso aí. Então, não convém casar. Aí Jesus vai dizer assim, ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque, olha aqui, olha para você ver o que Jesus vai falar. Ele vai usar uma parábola para explicar sobre a questão do casamento. Porque há eunucos, quem era o eunuco? Castrado, né? O castrado. Por que ele era castrado? Aí dependia, uns que era por causa que o rei mandava, por causa da quantidade de mulheres. Mas era porque, exatamente, para não pecar com as mulheres e princesas do rei. Lógico, certo? Então tá, aí já explicou. Então, há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Quando está falando de eunuco aqui, Jesus não está falando de eunuco mesmo. Ele está usando a figura do eunuco para explicar sobre o relacionamento conjugal, ou vamos colocar aqui no grosso modo da situação, que sexual. No relacionamento sexual de um casamento, onde se consuma esse casamento, né? Que era no ato sexual. Aí, cadê? Perdi. Porque eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Que conceito é esse? É aquela pessoa que ele consegue cumprir um celibatário. Não, tem gente que diz, não tem desejo. Não tem, não. Ele até tem, mas não, para ele tanto faz. Igual aquele rei. Tendo, não tendo. Deixa eu falar o rei. Tem um rei da Espanha que quando veio ao Brasil, ele... Tanto que a esposa dele, para ter filho com ele, ela fez depois de velho, tipo assim, para ele, tanto pela história, conta, esse é o nome do rei, tem um rei, assim, foi assim. Para ele, ele estava pouco se importando para isso, ele só queria a coisa que a história conta, que é uma coisa que ele gostava, era de caçar.
Mais nada. Eu até falei de um pai da igreja aqui, que eu esqueci o nome dele. Foi, teve um também que você Que ele falou. se castrou, Foi. né? Ele próprio levou isso aqui no pé Pé da da letra letra. e se castrou mesmo, Foi. para não pecar. Foi. Né? O cara levou o negócio no pé da letra, né? Então, complicado. E há eunucos que foram castrados pelos homens. A questão que não é do homem chegar. Jesus está falando que tem pessoas que ele não vai ter essa liberdade de consumar isso na vida dele. Então, essa questão de ser castrado, está usando isso aí. Aí ele continua assim, ó. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Aqui um exemplo, esse homem aí que se levou ao pé da letra, esse um dos pais da igreja. Pois é, mas ele interpretou mal. Exatamente. Entendeu? Aqui Jesus, o que é que Jesus está dizendo? Tem gente que por causa do reino de Deus, ele vai conseguir, ele vai fazer de tudo para não cair nesse ato. Aqui ele não está falando de um repúdio para segundo casamento, ele próprio Jesus usou aqui, ó. O que casar com a repudiada também comete adultério. Também. Então quer dizer, colocou os dois na mesma situação de adultério. Tá? Então aí o texto está claro, Jesus faz esse uso do eunuco para mostrar o que é que ele estava querendo passar com os discípulos, questionaram essa questão, né, que não convém casar, não, é para aqueles que quem pode receber isso que receba. Aí, como nós estamos falando de Bíblia, quem é que pode receber, que tem que receber? Somos nós que falamos que aqui está a nossa regra de fé e vida. Se é aqui, e eu fugir de algo que não está fora daqui, está aqui, mas eu não quero obedecer, então sinto muito. Não tem que estar aqui, não. Então é aquele negócio, né? Aquilo que é conveniente, né? Então aquilo que for conveniente ao meu gosto, ao meu querer, ao meu sabor, eu farei. Aquilo que não é conveniente, eu não sei. Entendeu? Então, uma certa feita, alguém falou pra mim assim, não, você tá falando isso aí porque você não sabe. Porque só vai sentir o sapato apertado quem calçar ele. Mas de fato é, né? Então, mas como que fica a situação da pessoa? Infere em sua salvação? Não infere. Porque nós estamos falando de misericórdia de Deus. Então, quando a gente vai para um ato que é um arrependimento, dentro de um coração contrito e quebrantado, não infere. Mas se eu faço aquilo deliberadamente, igual eu expliquei aqui, né? Vamos entrar num conceito aqui do a palavra que já criaram aqui na nossa Constituição, aqui, o União-Estado. Se entrar desse conceito com um pensamento deliberado, não deu certo, entendeu? Então hoje a mentalidade que se tem hoje, para muitas pessoas que estão em pauta, se não der certo, eu separo, depois eu vejo se eu arrumo outro, entendeu? Então as pessoas não vão mais com aquela mentalidade, não, o casamento é para a vida toda. Não, gente, é muito raro alguém estar indo para o altar com esse pensamento. Casamento para a vida toda. Muito raro. Então a gente tem que tomar muito cuidado e observar que caminho a nossa sociedade está caminhando. Para onde que ela está nos afastando, às vezes, da Bíblia, da palavra de Deus, do próprio Deus, e a gente não está percebendo quando nós abraçamos esses tipos de situações. Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo tem que ser analisado, certo? É aquilo que eu expliquei. Então que a Torá, ela preserva o quê? Que eu falei aqui. O que a Torá faz em todos os mandamentos dela? Tem todas as mitzvot, todos os mandamentos para nós cumprirmos dentro da Torá. Mas ela faz o quê? Onde que ela vai abrir uma cláusula, talvez, vou pôr entre aspas, de uma quebra. Por quê? Para preservação da vida. Preservação da vida. O camarada tá lá espancando a mulher, não, larga não, Jesus vai te dar a vitória, não, larga. Ele vai te matar. Entendeu? A preservação da vida. A vida é prioridade. Então a vida é a prioridade de Deus, é a vida humana. Ou humana não, é a vida em si. A vida em si. Então a gente tem até mandamentos aqui para cuidar de animais. Isso. Então a vida, ele preserva a vida, ele tem um apreço à vida. Então se a vida está correndo risco, a vida. Então eu vou quebrar um preceito por causa da vida, tranquilo. Você está preservando a vida. Tirando isso. Entendeu? Tirando isso aí, olhar o que as regras da Constituição, que a Bíblia é um livro de Constituição divina. Então, né, de Gênesis a Apocalipse é um livro de Constituição divina, mas ela preserva a vida. Nós precisamos procurar cumprir
aquilo que a gente puder. O máximo que a gente puder cumprir daquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras, vamos tentar cumprir. Né? Por mais que a gente não cumpra todos. Aqui tem 603 mandamentos, aí vai dividir entre positivos e negativos. Dos positivos e negativos aí divide para rei, divide para sacerdote, divide para o povo, divide para indivíduo. E aí vai compactando, afunilando, e acabou que as pessoas, não, ele aboliu a lei porque é muito... Não, aqui ele vai afunilar isso tudo, então tem mandamento que cabe a judeu, tem mandamento que cabe a gentil. Então a gente tem que entender tudo isso e saber que ele não aboliu nada aqui. Cada um dentro do seu conceito, dentro do seu lugar, tem mandamento que é para os dois, tá? Então, olhando para esse lado aí familiar, o conceito é este aí que Deus tem para a gente, ó. Em consequência da esterilidade de algumas esposas legítimas, a concubinagem era tolerada no período veterotestamental, ou seja, o Antigo Testamento, tá? Os ricos, porém, colecionavam concubinas. Salomão, como já dissemos, tinha 300. Moisés condenou o casamento misto, Deuteronômio 7, de 1 a 4. Aquele casamento misto que a gente falou aqui, que o Estado está levando aí. Havia ainda entre os hebreus o casamento por levirato, né? Aquele casamento que, dentro da cultura, né, a pessoa casava-se, né? A gente falou aqui daquela união de família, né? Então as famílias, elas não... casei e vou desmembrar. Raramente você viu um desmembramento familiar. Quando a gente vê que aconteceu esse desmembramento familiar entre Jacó e Esaú, era por questão de preservação da vida, tá? Porque Esaú, ele passou um período todo jurando a morte de Jacó. Não, meu pai morreu, eu mato Jacó. Então Jacó precisou se afastar. Quando ele vem, ele faz aliança com Jacó, mas ele, né, com Esaú, perdão, mas ele fica ali, não, ele vai para outra terra, né? Tanto é que quando ele manda os filhos primeiro, ele pergunta, quem são esses filhos? O que Jacó fala? São teus filhos. A proximidade familiar, só que quando ele fala, fica aqui no nosso meio, aí o que ele faz? Não, eu vou colocar o meu rebanho além do rio, aí eles não se viram mais. Porque ele sabia que se ficasse ali, o pó ia quebrar, né? Então ele preferiu preservar a vida nesse conceito. Então o levirato, o que o levirato fazia? Havia aquela comunidade reunida, então o camarada casava, e ele morria sem ter filhos, aí qual que era a lei, qual que era o costume cultural daquela região que esse povo adotou? É o seguinte, já que ele não tem descendente, então você vai lá, casa com a mulher dele, tenha filhos com ela, só que o filho que você tiver com ela não é seu, é do falecido seu irmão. Aí você dá o nome dele, ele vai levar Aí o que o camarada via? Não, mas peraí, o filho é meu, é dele, ele vai sair fora, e aí? Então a gente viu lá, e quando a gente vai ler lá, né, a história de Judá, de Onã, né, que Judá derramar o sêmen na terra, Onã vai fazer esse tipo de coisa, né, que ele chama de onanismo, né, que é derramar o sêmen na terra, é porque ele não era porque ele estava praticamente só fazendo, claro que o que ele fez aos olhos de Deus também era pecado, mas o pecado é porque ele não queria levar o nome do irmão à frente, foi um ato egoísta. Então aí, por isso que Deus o matou, tá? Então, e tinha essa cláusula familiar nos clãs daquela época sobre esse ato de levirato. Hoje não existe mais isso aí, a gente vai ver que até no período de Jesus isso aqui não é muito tocado, esse assunto não é tocado ali também, né? Quando um homem casado morria sem deixar descendente, seu irmão era obrigado, tá vendo? Era obrigatório casar com a viúva e por intermédio do filho da nova união, a memória do morto era representada, né? Deuteronômio 25, 5, 6. Contrato de casamento, é o get, né? Conhecido como get. Não é gueto não, viu? É get. O contrato de casamento em Israel era feito pelo pai do noivo e pela irmã, o irmão mais velho, ou por um parente mais próximo, tá? Então esse é aquilo que eu expliquei lá, é isso aqui, é esse contrato aqui que Jesus está falando lá, tá? Aquele negócio do repúdio lá, era esse contrato aqui, tá? Antes do casamento, no noivado. Excepcionalmente, podiam atuar também a mãe ou o amigo da família, devido à proximidade familiar que havia, né? Já explicamos aqui. Eram tomados cuidados especiais também quanto à segurança da noiva e ao enfraquecimento da tribo. Aí expliquei a questão das filhas de Zelofiado, né? Finalmente o noivo pagava um dote ao pai de sua futura esposa em que o
oscilava entre 30 e 50 ciclos de prata. Isso aqui, ó. Olha o preço que era pago. Isso que eu ia ver, isso que eu ia te perguntar agora. Olha, você observou direitinho aqui o preço que era pago. 30 ou 50. Qual que era o contexto cultural aqui? Antes dela casar-se, ele tinha alguém para cuidar da sua lavoura, cuidar do seu gado. No caso ali a gente vê o caso de Jetro, né? Que ele não tinha filhos, ele tinha filhas cuidando lá do rebanho dele, né? Isso. No deserto. Então, as jovens da casa, elas ajudavam tanto no crescimento financeiro da família, do clã, quanto também na questão de cuidar daquilo que era do pai. Então, preservava-se o patrimônio e também aumentava o patrimônio. Então, esse preço que era pago aqui de 30 e 50 moedas de prata, era uma indenização do tempo em que o pai, né, cuidou dessa moça, dessa jovem, que ele gastou com ela e o que ela poderia dar para ele nesse período de noivado aqui. Porque ela ficaria agora resguardada para o seu marido, para o seu noivo, né, que no caso depois vai vir consumar o casamento. Então, o que nós temos aqui? Prata na Bíblia é redenção. Prata na Bíblia significa redenção. Prata na Bíblia significa redenção. Qual o preço que Judas pagou? 30 moedas. 30 moedas de prata. E era justamente o preço pago pela liberdade Do escravo. de um escravo. Era justamente o preço pago pela liberdade de um escravo. Tá? Então, quando vai falar de Salmo 111, redenção enviou Deus ao seu povo. A palavra redenção é apolutroses. Apolutrose significa comprado no mercado de escravo. Eita, glória. Aleluia! Interrompi aqui agora. Sim. Aleluia. Apolutroses, comprado no mercado de escravo. Era esse preço aqui. Jesus nos comprou Do mercado de escravo. 30 moedas de prata. Tá? Uhum. E os 50? O que tem a ver os 50? Desse é um valor maior, né? Aí é que eu vou explicar. Os 50 tá ligado a uma festa que vai chamar-se Ano da Liberdade. Qual que era o Ano da Liberdade? Era justamente o ano, por exemplo, existia o ano sabático. O que era o ano sabático? Quando o povo entrou na terra, Deus diz, ó, vocês vão trabalhar a terra por 7 anos. Só que de 49 anos, vocês vão trabalhar a terra, mas haverá um ano sabático. Era o ano que a terra descansa. Neste ano ninguém planta. Vai colher o que a terra produzir por si só. Que é o que Deus vai criar depois como... Deixa eu ver se eu lembro a palavra aqui. Ai, meu Deus do céu, tem misericórdia. Fugiu a palavra. Ai. Era o ano da libertação. Oh, meu Deus. Como é que é o nome da palavra? A continuar no seu reinado, no seu ofício escravo. E ele, se ele quisesse continuar como escravo, aí ele tinha que fazer uma mitzvah. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que chamar o seu dono e falar, não, gostei de te servir, de ficar na sua casa, você me tratou bem, eu quero continuar. O que ele fazia com o escravo? Ele levava o escravo, pregava ele, a orelha dele, pregava na porta. Ele estava decretando que ele estava ficando ali por espontânea vontade. Que ele gostou de servir aquela casa e ele não seria tratado como, né, quando a gente vê o conceito de escravo aqui, as pessoas pensam em chibatada, chicotada. Não, dentro do conceito aqui era serviço. Era pagar uma dívida através de serviço. Praticamente a mesma coisa que Jacó fez com Labão. Só que ali foi algo que não levou essa conotação de dívida de uma terra, você não tem com que pagar, você me serve aí, eu vou te libertar. Não. Mas quando chegava esse 50º ano da libertação, todos iam embora.
Se nascesse criança aí, ia tudo embora. Se o camarada quisesse ficar, ficava todo mundo. Tá? Então dependia da vontade do próprio servo. Do próprio servo. Então, tem esse conceito aí. E nós vamos parar por aqui.